No disco você tem colaborações de peso, né? Você tem Ivete, você tem Ney Matogrosso, Roberta Miranda. Conta um pouquinho mais de como surgiram essas colaborações, da onde partiu esse contato. Olha, o Ney é assim… Gente, é o Ney. Então, eu falo assim, o que é o Ney? O Ney é o Ney. 83 anos, gravando aquele clipe de Derretir comigo. Gente, olha… alguém tem que estudar o DNA do Ney. É sério, porque além dele ser esse artista primoroso e ter essa incorruptibilidade artística da carreira toda, ele é um ser humano. Pra você ter uma ideia, hoje eu tava dando entrevista com outro veículo, 3 minutos antes apareceu uma mensagem do Ney pra mim. Ana, estão clonando seus celulares, estão me pedindo dinheiro. Você vê, é aquela camada da vida real que eu falo, ainda bem que esse cara tá no meu disco, porque é isso, entendeu? Uhum. E clonaram meu telefone, pediram dinheiro pra ele e ele me escreveu perguntando se era eu. Como quem diz assim, olha, eu posso até te dar o dinheiro, mas eu quero saber se é você. Eu falei, não, Ney, não sou eu. Aí liguei pra minha mãe, porque a mãe é a primeira, né? Sim. Então isso foi hoje, né? Então o Ney, eu escolhi também dar o primeiro passo do Vida Real com o Ney, né? Com o Derreti. Tipo, segura aqui na minha mão, porque é isso. Segurança, de lastro, de amor mesmo, né? A Ivete, pra mim, é tipo… Eu amo a Ivete loucamente, a comunicadora, a entertainer, que é o nível do entretenimento que ela promove, sim, de multidões. Eu acho que ela tem uma estrela espiritual. Ela é um sol do Brasil. E depois que eu vi o vídeo do Jamaico, é um vídeo, não sei se você já viu. Não vi. Então, você tem que ver esse vídeo. O Jamaico, quem tá em casa e viu o vídeo do Jamaico sabe o que eu tô falando. Jomário, Gemário, Jomário, Romário. Ah, meu irmão, você aí. A Jamaico. Jamaico! Logo você, Gigi, puxa uma linha de baixo aí pra Jamaico. O Jamaica é uma aula, é uma pós-graduação em estar em cima do palco. Em 1 minuto e 20 você entende a genialidade da Ivete, assim. Então, veja o vídeo do Jamaica. Verei. E eu tenho muito amor por ela e eu vi muita Banda Eva na minha adolescência. Eu amo as canções da Banda Eva. Então, assim, eu tinha um sonho de cantar com a Ivete. Eu sempre tive esse sonho, vários anos, assim, muito tempo. E a Roberta foi um feat muito inesperado. É uma música que eu fiz quando eu fui amante de um cara casado em 2022, né? E foi uma situação que me ensinou muita coisa, porque eu me apaixonei por um homem casado. Eu entrei nessa com aquela famosa, achando que era uma relação aberta e não era. Aí, clássico. Aí eu me apaixonei, eu quase enlouqueci, vivia de migalhas. É terrível. Você pega toda a sua cartilha do feminismo que você estuda há 20 anos, 30 anos e rasga e joga pro alto. Porque você se coloca no lugar de tudo que a gente aprende no feminismo a não fazer, a gente faz. A gente se coloca lá. E aí, a experiência, eu consegui sair da relação, né? E escrever Amiga Se Liga. Meio que inspirado na Marília Mendonça, porque eu adoro a Marília. O feminismo da Marília, a crueza da Marília com esses assuntos. Então, ela já nasceu meio sertaneja, a canção. E eu não imaginava gravar essa música no meu disco. Só que quando o Fernando ouviu, ele falou, essa música tem que estar no disco. Eu falei, sério? Ele falou, sério, a música é ótima. É super importante você, como mulher, passar essa mensagem para as mulheres. Com certeza. E foi curioso, eu vi isso de um homem, né? E eu falei, que massa. Aí eu fiquei, bom, Marília, infelizmente, já não tá mais aqui entre nós. Só pode ser a Roberta, porque a Marília nem existiria se a Roberta não tivesse vindo antes. A Roberta não abriu portas para as mulheres no sertanejo, a Roberta arrombou portas. Ela deu aquele chute na porta, como quem diz, eu vou passar com as minhas composições, né? Porque foi uma coisa de compositora, assim. Então, são 3 feats que são pensados não no sentido de alcançar views ou crossover de público também, mas isso acontece naturalmente, mas principalmente por admiração, por respeito, por amor, por afeto, e porque eu acho que os 3 são muito vida real. Que é o nome do disco. Vida real. Eles são muito vida real, sem afetações, eles são muito interativos com o público deles, com os públicos deles, né? Então, tá total. Só faltou o Zeca Pagodinho no meu disco, mas aí eu não gravei um samba, né? Ou o Snoop Dogg. Nossa, total. O Snoop Dogg seria assim. Mas a Anitta já gravou com o Snoop Dogg. A Anitta também é fogo, né? Ontem mesmo vi um vídeo do Snoop Dogg cantando o MC da Leste em português. Gente. E ele canta super bem. Então… Ele é uma figura, assim, completa. Não, imagina. Mas eu tô querendo Bruno Mars pro Vida Real, amiga. Eu penso… depois que eu abri o show da Alanis, eu tô sonhando alto. Agora, exatamente esse assunto que eu quero falar. Abriu o show da Alanis em Curitiba. Abri. Você chegou lá, é isso?
Cheguei, só que levou 30 anos. Tudo bem, Não venceu, tudo importa, venceu. Podia levar 100 anos, não me importa. O importante é Abriu o chegar. show da Maior, me conta, como veio esse convite, como foi a experiência de estar lá, de gente respirando o mesmo ar que a Alanis. Cara, foi muito louco, eu pisei no mesmo palco e foi um momento muito louco, porque a hora que eu cheguei ali, que a gente chegou lá em Curitiba, na Pedreira, a Pedreira é um lugar lindo, né? Não sei se você já foi. Puta, é uma parede de pedra. Se eu não me engano, é tipo o lugar de shows da América Latina que tem esse cenário natural, é o maior da América Latina. Então é alucinante, assim. A vibe já é essa, tá ligado? Aí eu entrei no palco, eu tava com o Fernando assim, aí o Fernando falou: chega aqui, vamos lá no palco ver. Eu sei que na hora que eu entrei, que eu vi os instrumentos da banda dela, eu vi os amplificadores e a equipe dela transitando no palco. Ó, eu fico arrepiada, ó, de lembrar. Tipo, é sério. E ainda tava sobrando uma guitarra no amplificador, assim, alto pra caralho. Aí, tipo, mano, eu sei que eu fui no cantinho, assim, eu fui lá na frente, assim, eu falei, meu Deus. Fora que me deu um frio na barriga. E eu senti esse frio na barriga com o Belchior em alguns lugares. Eu lembro que quando eu cantei pela primeira vez no TCA, no Guararapes, no Araújo Viana, eu dava esse frio na barriga, assim, meio dor de barriga, sabe? E com a Alanis rolou isso, assim, eu falei, meu Deus, que viagem. E aí tem essa história, né? Foi o primeiro show que eu vi na minha vida, eu tinha 14 anos. Ai, eu fui sozinha, eu fui escondida dos meus pais. Eu cheguei no Olímpia meio-dia, o show começou 10 horas da noite, eu fiquei na grade. O show começou, a geral veio pra frente, eu fui esmagada e desmaiei. Na primeira música do show. E aí o segurança me tirou e eu fui lá pra trás. Lá pra trás. E eu era pequenininha, né? Eu apaixonada pelo Taylor, batera. E aí, cara, eu falei, meu Deus, foi super frustrante. Porque eu lembro o périplo que foi pra eu enganar meus pais, pra eu arrumar o dinheiro. E aí, cara, foi muito frustrante. Mas tudo bem, eu tava ali respirando o mesmo ar que a Alanis, é o que você falou. E foi uma cantora que impactou a minha vida e acredito que uma nação de mulheres, assim, né, da nossa geração. Exatamente. Eu lembro, assim, o que eu mais lembro é a MTV, a primeira memória, assim, os clipes da Alanis na MTV. Eu sou igual. E aquela voz, né, tipo, absurda. E muita atitude. Cara, eu lembro que o primeiro clipe que eu vi foi You Wanna Know. E era um clipe no deserto. Essa é a minha favorita de karaokê. Eu juro. Então, agora eu vou te dar uma notícia. Eu quero fazer uma versão dessa música para o meu show novo. Faça. Mas assim, diferente. Porque não se copia nada que é foda, né? E, na verdade, não se copia nada, mas muito menos do que é foda. Então, eu tô pensando em fazer a minha versão de You Wanna Know. Porque, primeiro que eu vivi isso, né? Exatamente isso que eu ia falar. Tipo assim, você tava me falando, né, da tua faixa, mas é justamente sobre ser trocada, sobre ser a segunda, sobre, né? E assim, cara, eu lembro do clipe quando eu vi, quando eu tinha 14 anos, era um clipe que não aparecia o rosto dela. No deserto. E eu ficava assim, gente, quem é essa cantora que tá cantando uma música muito rock and roll, dizendo que o cara vai pensar nela quando transar com outra, porque isso é muito rock and roll. A letra é muito papo reto e, tipo, não mostra o rosto. Aí depois apareceram Ironic, os outros clipes, Hand in My Pocket, todo em slow, preto e branco, puta, em película. A Alanis fez história, cara. Jagged Little Pill, pra mim, é um dos discos mais bem acabados da história da música feminina mundial. É tipo, sei lá, discos icônicos, Horses, da Patti Smith, sabe? Essas coisas que… Norah Jones, que fez aquele Come Away With Me também, que era incrível. Joss Stone com seu Soul Sessions. Eu acho que tem momentos muito felizes. Tem artistas que conseguem, num disco, tipo, mano, eu sou isso e definir aqui, sabe? E a Alanis, dentre todas essas que eu citei, acho que junto com a Patti Smith, né, mas já é a geração que veio antes, né, a Patti, é o disco feminino que eu mais ouvi na vida, é o Jagged Little Pill. Então, pra mim, foi surreal. Foi tipo… E foi bonito porque o público que tava lá acolheu o nosso show. Isso também é bem importante, eu também queria saber. Deve ser bem difícil fazer o ato de abertura. Principalmente quando você tem esses fãs, né? Chiitas. Que estão lá desde, assim, igual você falou, desde nós somos fãs chiitas da Alanis. Eu sou. Cara, eu vou te falar que eu tava com cagaço de abrir esse show, primeiro por isso, né? Eu vi uma entrevista da Rita Lee falando que detestou abrir pros Rolling Stones. Que ela foi vaiada, e eu fiquei, meu Deus, o povo vai me jogar latinha, vai me xingar. Porque você foi pra ver o show do artista, aí enfiaram uma banda de abertura lá. E o público rock and roll, né? O público rock and roll é mais exigente, mais chato.
Mas aí começou a rolar uma corrente na internet, que quando eu contei a história que eu tinha desmaiado no show dela aos 14 anos, começou a rolar uma corrente de apoio. De tipo assim, mano, vai lá realizar seu sonho. Eu me senti muito abraçada pelo público dela. Ai, que demais. E as mulheres que estavam lá foram incríveis. Tanto que aquele vídeo que eu postei, né, com as luzinhas, aquilo ali, muita gente me escreveu falando assim, mano, não parece um show de abertura, tá ligado? Porque a gente recebeu muito afeto. No final, foi um show de meia hora, um show curto, muito conciso, mas o que ajudou, porque eu não queria fazer um show de 1 hora. Eu queria que realmente fosse curto e, tipo, sabe, que funcionasse. Tipo, não queria que tivesse barriga o show. E deu super certo. E aí a galera entrou quando eu puxei o Legião ali pra finalizar o show, nossa, geral veio. E eu toquei uma música inédita no show. Ai, que Vivi essa emoção também. Eu falei, quer saber? Eu até falei assim, gente, eu vou fazer o que a Alanis me ensinou a vida inteira. Foda-se. Eu vou meter o foda-se aqui. Aí eu puxei a música Vida Real, que abre o meu disco. É isso que eu ia falar. Sozinha. É sobre isso, sobre o foda-se, sobre ser você mesma, né? E sobre sempre se apegar a isso, a tuas verdades. Então fazia sentido pra mim tocar, e eu toquei sozinha no violão, pra que, tipo, tinha 20 mil pessoas. E eu falei, meu Deus, eu não parei pra pensar, porque se eu tivesse parado pra pensar, eu não teria feito. Tem horas que você tem que só deixar o seu coração te guiar, e você fala, meu, se eu parar pra pensar o que vão pensar, eu já não vou fazer. Então, assim, fecha os olhos e vai. E, cara, foi muito lindo esse momento. Assim, eu nunca vou esquecer na minha vida. Primeiro porque Vida Real é uma canção emblemática do meu disco novo. Ela abre o disco. Sim. Ela é muito autobiográfica, né? Conta ali a minha passagem pelo pensionato com as profissionais do sexo. Todo esse momento difícil da minha vida que eu distribuía panfleto no Farol para sobreviver em São Paulo. Tá tudo na música, sabe? Sim. E então fazia sentido pra mim cantar no show da Alanis, porque é como quem diz assim, mano, todo esse período que eu passei da minha vida que foi difícil, foi escutando a Alanis. Sim. Então foi foda, assim. Eu posso ficar tipo 1 hora falando sobre. E não vai estar à altura do que foi a emoção, sabe? Cara, fico muito feliz por você também, porque essa sensação é única e, enfim, que bom, é o que eu falei, você venceu.